Senhoras e senhores, bom dia. Retomando a nossa 56ª sessão virtual ordinária, 19 de agosto de 2021, anunciando o último processo da pauta, processo de recurso 3562-2018, auto de infração 2018-07444, em que é recorrente Uber, Wind Power Indústria e Comércio Limitada, recorrido célula de julgamento em primeira instância, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância, e a parcial procedência pela assessoria processual tributária. Doutor Saulo Gonçalves Santos, é o conselheiro relator, já passo a palavra, e registrando aqui a presença da doutora Adriana Alves, representante da empresa, que no momento oportuno fará as considerações de defesa do processo. Doutor Saulo Santos. Senhores, começa aqui o relato do processo de número 3562-2018, auto de infração 1-2018-074449, recorrente Uber Wind Power Indústria e Comércio Limitada, recorrida célula de julgamento de primeira instância. Auto de infração trata da falta de recolhimento do ICMS antecipado referente ao exercício 2014, no montante de R$ 85.773,50. Assim descreve o relato da infração: falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. Constatamos a falta do recolhimento do ICMS antecipado em operação de entrada interestadual de mercadorias destinadas à revenda no exercício 2014, conforme informação complementar e relatórios de entrada, de saída e inventários anexos ao presente auto de infração. Artigos infringidos, artigo 74 e 73 do Decreto 24.569, com penalidade do artigo 123, inciso 1C, da Lei 2.670. Segundo as informações prestadas pelo agente do Fisco, em cumprimento à mandado de ação fiscal número 2017-14753, foi desenvolvido o projeto de auditoria fiscal plena em face da empresa contribuinte, referente aos exercícios de 2014 e 2015, tendo, com base nos dados informados e transmitidos ao Cefaz pelo contribuinte, através da escrituração fiscal digital EFD, nas notas fiscais de emissão de terceiros e sistema Receita, constatado que, no período auditado, o contribuinte não teria recolhido o ICMS antecipado, referente às entradas de mercadorias interestaduais que não participaram do processo industrial, ou seja, essas mercadorias teriam saído por outros estabelecimentos. Ademais, informou que, das operações de entrada interestaduais sujeitas ao pagamento do ICMS antecipado, foram excluídas as mercadorias arroladas nos inventários 2014 e 2015, apenas tendo sido cobrado o ICMS antecipado com relação às mercadorias que efetivamente teriam saído do estabelecimento sem nenhum processo industrial. Por isso, o contribuinte foi autuado na infração de deixar de emitir documento fiscal, que possui penalidade prevista no artigo 123, inciso 1C, da Lei 2.670, correspondente à multa de uma vez o valor do imposto, ou seja, R$ 85.773,50. Aberto o prazo para a impugnação, o contribuinte apresentou defesa, requerendo a procedência desta e o cancelamento da atuação, diante do cerceamento de defesa pela falta de especificação dos complementos aos artigos tidos por infringidos, ou, alternativamente, que fosse também declarado nulo feito por erro na capitulação da infringência. Caso superados os pedidos mencionados, pleiteou que fosse anulado o auto de infração em virtude da liquidez por considerar o recolhimento das operações subsequentes, o que fosse revisado no lançamento. Finalmente, pleiteou que fosse concedida a oportunidade para a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial documental e pericial, caso este órgão de julgamento reputasse necessário. A julgadora singular, no julgamento 708/2020, decidiu pela procedência do lançamento, em julgado cuja ementa possui os seguintes termos: falta de recolhimento ICMS antecipado. O contribuinte adquiriu mercadorias sujeitas ao recolhimento antecipado do ICMS, deixando de recolher imposto devido, exercício 2014. Rejeitada a nulidade suscitada pela impugnante. Decisão com base no artigo 3º, inciso 16, acumulado com o artigo 767 a 771 do Decreto 24.569. Penalidade prevista no artigo 123, inciso 1C, da Lei 2.670. Alterado pela Lei 13.518, defesa tempestiva, auto de infração julgada procedente.
Resignado com a decisão proferida em primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo que fosse dado provimento ao recurso, ao fim de que, preliminarmente, fosse conhecido e processado regularmente, sendo concedida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consoante o artigo 151.3 do CTN, visto que a recorrente possui decisão proferida nos autos do agravo de instrumento número 063-2139-50-2019, interposto nos autos do mandado de segurança número tal. Possibilita a apresentação de impugnação e ou recursos no âmbito da Cefaz sem o necessário recolhimento de taxa de prestação de serviço. Pleiteou que fosse reconhecida a nulidade do auto de infração, por sua total imprecisão e sua afronta ao contraditório e à defesa. No mérito, pleiteou que fosse julgado improcedente o auto de infração, cancelando o lançamento do tributo e da sua multa, sob pena de violação ao princípio da não cumulatividade. Finalmente, caso não fossem os pedidos anteriores acolhidos, postulou que fosse relevada ou reduzida a multa aplicada, em razão da sua ilegalidade do efeito confiscatório. Então, senhor presidente, esse é o relatório do caso. Com relação ao parecer, doutor Saulo, só não percebia que ela sugere a modificação, né, da penalidade, parcial procedência, sugere um D, se não me engano. O senhor pode confirmar? O seu som está desligado, doutor Saulo. Eu até tinha mencionado com a doutora Evaneide, por ocasião, eu não sei se a doutora se lembra, que tinha uns processos que não tinham encontrado parecer no WebDrive. Acredito que esse tenha sido um deles, senhor presidente. Ok. Presidente, mas o parecer está sugerindo o 123.1D. Ok, então uma parcial procedência, o parecer... É o 123.1D mesmo, presidente, eu olhei aqui. Ok, só para confirmarmos que são 9 processos, né, em discussão e pode um arquivo, né, está constando de outro, mas só para destacar. Com a palavra, o doutor Matheus Viana Neto. Bem, senhor presidente, aí a falta de recolhimento do ICMS antecipado, e o argumento seria que os produtos não tivessem sujeitos ao antecipado, que ela vai industrializar, esse seria um argumento relevante, comprovar que esses produtos serão utilizados no processo industrial. No entanto, ela não fez esse argumento, não trouxe esse argumento. E foi tratado, então, os produtos como destinados à comercialização, daí a cobrança do antecipado. Então, nesse aspecto da cobrança do antecipado, a cobrança é válida. E a modificação da multa sugerida pela consultoria também me parece válida, né? Que é a aplicação de uma penalidade mais benigna porque considera não falta, mas atraso de recolhimento. Portanto, senhor presidente, diante do que se vem discutindo, inclusive nos outros, de que a empresa também tem atividade comercial e que esses produtos se destinariam à comercialização, a cobrança do diferencial de alíquota do antecipado é válida. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto. Da forma regimental, passa a palavra a doutora Adriana Alves, representante da empresa, para a sustentação oral do processo interno. Obrigada, senhor presidente. Bom, esse caso é simples, né, relativamente simples. Na nossa defesa, a gente alegou mais uma vez a nulidade do auto de infração em relação à imputação, né, o artigo aqui a gente também tem a mesma questão dos processos que a gente acabou de debater. Ao nosso entendimento é de que, nesse caso, também tem uma violação ao princípio do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, mas, superada, né, essa questão, no mérito, a gente apenas fala que, caso seja, que não poderia ser mantido, né, o ICMS da forma que foi integralmente, porque
em que pese a recorrente não tenha feito esse recolhimento na entrada, ela fez os recolhimentos na saída. Então, em atenção ao princípio da não cumulatividade, esse valor precisaria ser ajustado. E são apenas essas as considerações. Muito obrigada. Obrigado, doutora Adriana. Senhor presidente, só um esclarecimento para a Pois não. empresa, inclusive, para ela poderá orientar a contabilidade, é que esse ICMS que está sendo pago como antecipado, ou que será pago, poderá ser utilizado como crédito, daí que não haverá ofensa ao princípio da não cumulatividade. Ou seja, ela vai pagar, mas poderá se creditar, já que o produto é antecipado e ela vai comercializar posteriormente. É isso, senhor presidente. Mais alguma consideração, doutora Adriana, com relação à sua defesa? Então, processo em discussão, senhores. Lembrando que a preliminar nulidade, né, suscitada pela parte, imprecisão, falta de clareza, semelhante aos processos anteriores. Alguma discussão, senhores? O silêncio indica que não, né? Doutor Saulo, como vota? Só um minuto, presidente. Eu encontrei agora aqui o próprio parecer, né? Eu até mencionei aqui no Chat. chat aqui da sessão. Só um instante, presidente. Oi. Doutora Helena, com a palavra, enquanto o doutor Saulo localiza. Não, enquanto o doutor Saulo localiza aí o parecer, só fazer uma observação com relação a esse argumento da parte de falta de clareza, é que o auto de infração ele está bem claro, inclusive o fiscal acosta aqui no CD, a planilha, indicando a falta de recolhimento do ICMS antecipado, quais são as notas fiscais, a chave das notas fiscais, os valores. Então, assim, a informação complementar, ela também traz todas as informações de que se trata de falta de recolhimento do imposto antecipado nas operações de entrada. Então, eu não vejo essa nulidade suscitada pela parte em relação ao cerceamento de reflexo. Só para complementar aí, enquanto o doutor Saulo localizava aí o parecer. Obrigado, doutora Helena, pela ordem, doutor William Falcão. Por último, senhor presidente, mas dando continuidade aí o que a conselheira Helena falou, a doutora Adriana acabou de argumentar, que muitos contribuintes argumentam isso, não paguei pela entrada, e foram tributadas na saída, os prejuízos para o fim. Tem alguém com o microfone ligado, está dando bastante. Pronto, doutor William, pode continuar. Doutor Saulo. Pronto. Na verdade, se fôssemos adentrar nessa questão, nós estaríamos deixando de fora o princípio, né, a regularidade do ICMS antecipado. O contribuinte poderia ficar a bel prazer de fazer o antecipado ou não trabalhar como normal, mas não é assim. A legislação diz, quando ele adquirir mercadorias para comercialização, ele vai ter que recolher o antecipado, está lá na legislação, está previsto. E aqui foi o que não houve. E a autuante ainda diz bem claro na informação complementar que separou essa questão do que é para comercialização, né? Ela diz aqui, formamos também que das operações de entrada territoriais sujeitas ao pagamento de ICMS antecipado, amparado pelo dispositivo acima transcrito, parágrafo anterior, ela diz, excluímos as mercadorias arroladas nos inventarios de 2014 e 2015 e cobramos ICMS antecipado sobre as mercadorias que efetivamente saíram do estabelecimento sem um processo industrial. Ela está dizendo, porque se tiver o processo industrial, não caberia a cobrança do antecipado. Ela só está fazendo aquele que sair do estabelecimento sem um processo industrial. E aí, a cobrança não tem por onde a parte poderia ter dito, não, está aqui esse determinado produto aqui, apesar de sair produto industrial, não houve um equívoco, foi industrializado, aí a gente já ia, né, rever essa questão, mas não tem isso nos autos. Então, o imposto antecipado, mesmo que tenha saído com a tributação normal, e o antecipado deve sair com a tributação normal, né, e depois que ele paga o antecipado,
ele tem direito também a esse crédito antecipado. Por isso que o doutor Matheus já disse, mesmo de acordo de ação de antecipada, ele pode se creditar, se pagar o laudo. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Mais algum conselheiro quer se manifestar sobre o processo? Doutor Saulo, com a palavra. Ô, senhor presidente, analisando as manifestações dos conselheiros, eu afasto o voto pelo conhecimento do recurso, né? Afasto as preliminares, mas eu sigo o parecer tributário, da assessoria processual tributária, pela aplicação do artigo 123.1d, como voto, presidente. Obrigado, doutor Saulo. Redução da multa em 50%, né? Algum conselheiro vota em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso ordinário, afasta as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, modifica a decisão de primeira instância de procedência para parcial procedência nos termos do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, aplicando a penalidade 103.1d, ou seja, a multa de 50% do valor lançado no auto de infração. Esta decisão para o processo. Agradeço a participação, doutora Adriana Alves. Amanhã nós teremos mais 4 processos também da empresa Uber. A senhora deverá acompanhar também os processos amanhã conosco? Não, amanhã serão outras advogadas. Ok. Então, no caso, agradeço a participação e até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia. Senhores, assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, registrado nesta sessão? E eu quero, antes de encerrar, senhores, apenas lembrar que amanhã nós teremos 4 processos também dessa empresa, o Uber, o Windpower Indústria e Comércio, 2 processos, primeiro da relatoria do Dr. William Falcão de Souza, e os 2 processos, últimos processos da relatoria do Dr. Pedro Jorge. Eu já estive verificando aqui, a matéria trata-se de falta de recolhimento, um deles, inclusive, semelhante ao que foi relatado pelo doutor Saulo hoje, né, a questão do ICMS antecipado, a relatoria do doutor Pedro Jorge. Tem também a questão de falta de recolhimento, valores inferiores ao custo de aquisição. Apenas para lembrar os senhores que são matérias que são comuns aqui na nossa sessão, né, também deixar de escriturar a nota fiscal. Amanhã, como a doutora já falou, não participará da sessão, teremos também participação de representante da empresa. Desejando um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, bom dia. Bom dia.